Boa tarde, povo. Então vamos concluir com este vídeo extra a trigonometria. Eu vou concluir com as três equações mais comuns da trigonometria e a forma elegante como elas se resolvem. É um processo de aprendizagem, como tudo, e a ideia de chegarem a essa elegância na resolução é uma ideia a longo prazo. Vocês, de facto, atingiram a elegância na resolução destas equações trigonométricas depois de resolverem bastantes e provavelmente em vários estágios da vossa vida. E para isso vamos começar aqui. Então, a ideia é a seguinte. Recordem-se, por exemplo, no segundo ano, se vocês resolvessem a equação 2 levantado a x menos 16 igual a 0, como é que vocês procediam? Passavam 16 para aquele lado. Primeiro identificavam aqui uma equação exponencial. Ou seja, está aqui uma função exponencial de base 2. Isto é, portanto, uma equação, uma igualdade, uma equação exponencial. Passavam 16 para o lado de lá e faziam 2 levantado a x igual a 2 levantado a 4. Agora, como a função exponencial é uma função, injetiva, mas não precisam de saber, ou seja, a função, se vocês passarem uma reta, ela encontra só um ponto, não é? Encontra só um ponto. Esta função seria assim. Encontra num ponto só tem um x, e este x é evidentemente igual a 4. Porque está aqui f de x igual a f de 4. 2 levantado a x igual a 2 levantado a... A função exponencial é 2... A função exponencial, neste caso, seria 2 levantado a x. f de x igual a f de 4 e vocês concluíam que x igual a 4. A razão de ser é porque a função é injetiva, mas não precisam estar com isso em mente. Só tem uma solução e essa solução seria x igual a 4. E esta equação, logicamente, chamava-se equação exponencial porque envolvia uma função exponencial. Agora, as equações trigonométricas, as três equações trigonométricas básicas, equações trigonométricas é a mesma coisa, a mesma ideia. Um exemplo para ilustrar esse processo. Por exemplo, seno de x menos raiz de 2 sobre 2 igual a 0. Uma equação trigonométrica semelhante à anterior. Mais uma vez, voltamos à forma seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. E agora fazemos a mesma coisa que fizemos antes. O que é a raiz de 2 sobre 2? Vamos ao círculo trigonométrico. Qual é o ângulo cujo seno é raiz? Ora, a raiz de 2 sobre 2 fica mais ou menos aqui. Não é? Isto é 1 menos 1, 1 menos 1. Então aqui encontra o círculo trigonométrico em dois pontos. Encontra aqui e encontra deste lado. Ou seja, temos aqui dois ângulos. Temos aqui um ângulo, já vamos ver quanto é que é. Ora, para raiz de 2 sobre 2, se recordarem dos ângulos notáveis, é o ângulo de 45. Portanto, 45 graus aqui. E ainda não sabemos bem este aqui. Este aqui. Mas também é a solução. Portanto, dentro do círculo trigonométrico vão existir duas soluções para este problema. Ora bem, fazemos aqui a conta no segundo quadrante, portanto, o ângulo reduzido ao primeiro quadrante tem que dar 45, portanto, o ângulo que tem o mesmo seno é o ângulo de 180 menos 45. Ou seja, o ângulo de 135 graus. Então, estes dois ângulos são, respectivamente, o ângulo de 45 e o ângulo de 135 graus. Então, ficamos com, isto é equivalente a dizer que o seno de x é igual ao seno de 45 ou o seno de x é igual ao seno de 135 graus. Ok? E agora são duas funções. Função seno, f de x igual a f de 45 e f de x igual a f de 135. Logo, isto é equivalente a dizer que x igual a 45 ou x igual a 135 graus.
Dirão assim, só esses? Não, não é só esses. Quais mais, então? Bom, é continuarmos a dar voltas, não é? Olhem este ângulo aqui. Este. Também para aqui. Também tem seno raiz de 3 sobre 2. O que é em relação ao 45? É 45 mais 2π. É o ângulo 45 mais 2π. Bom, mas há mais outro. Olhem este aqui. Vou usar aqui uma cor diferente. Há mais outro. Este mesmo de 135, que aqui está, nós podemos começar aqui, dar uma volta completa e parar novamente em cima ter este lado, não é? Este lado ser o lado terminal do ângulo. Qual é? É mais 2π também. Até porque só uma volta, porque não 2, 3, 4, 5. Ah, ok, então tranquilo. Então o que devíamos ter escrito era 45 mais 2kπ e aqui também 45 mais 2kπ e depois dizer que o k pertence a z. Porque tanto podem ser voltas no sentido positivo, como podem ser voltas no sentido negativo. Então é x igual a 45 mais 2kπ ou x igual a 135 mais 2kπ com k pertencente aos números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2, mas por aí fora. Bom, isto é então a forma de resolver esta equação. Seno de x menos raiz de 2 sobre 2 igual a 0, passam para o lado de cá, igualam senos. Atenção que há sempre duas soluções. Há sempre duas soluções. Há aqui umas exceções. Mas eu já direi quais é que são. Quais são as exceções? A exceção é igual a 1, não é? Não há dois ângulos que têm seno igual a 1. Só há um ângulo, que é o de 90. E também só há um ângulo que tem seno igual a menos 1, que é o ângulo de 270. Mas exceção feita, se aqui for igual a 1, só terá uma solução. Seno de x igual a seno de 90. Se for igual a menos 1, também só tem uma solução. Seno de x igual a 270. Mas, em todos os casos, haverá sempre duas soluções. Se for positivo, são duas soluções, uma no primeiro, outra no segundo. Se for negativo, se fosse aqui, por exemplo, menos raiz de 2 sobre 2, havia aqui uma solução e havia outra solução aqui, no terceiro e no quarto quadrante. Portanto, mais uma vez, tem que saber bem o círculo trigonométrico e as relações trigonométricas dentro do círculo trigonométrico para terem sucesso na resolução das equações trigonométricas. Então, essa é a ideia. E a primeira equação trigonométrica é então essa, desta mesma família, do exemplo, não é? A primeira equação trigonométrica há de ser qualquer coisa como seno de x igual a seno de uma coisa conhecida. Seno de um certo A. Seno de x... kπ. Aqui fui infeliz. Eu não vou editar o vídeo, mas fui infeliz aqui. Misturei radianos com graus e, portanto, devia ter mantido a escrita coerente. Então, é 45 graus mais K vezes 360 e aqui é 135 mais K vezes 360. Graus, claro. Distraí-me aqui. Minhas desculpas. Bom, muito bem. Então, de preferência, vamos manter radianos. E é o instinto, não é? O instinto de matemática levar-me para os radianos. Então, 45 mais 2kπ, não, era π sobre 4 mais 2kπ. E aqui era 3π sobre 4 mais 2kπ. Tinha que manter e converter o 45 para radianos e converter o 135 para radianos. Espero que tenham entendido e que tenham dado conta do erro. Se não deram, deram agora. Então, seno de x igual a seno de A. Bom, se seno de x igual a seno de A, há duas possibilidades. Isto é equivalente a x igual a A, lógico, ou x igual a π menos A. Ou seja, se o seno de x igual ao seno de A, há sempre duas possibilidades. Ou é o A, ou é este aqui deste lado. E este aqui deste lado é π menos A, o ângulo do segundo quadrante. Se seno de x igual a seno de A,
equivalente a dizer que x ou é direto igual a A, ou, não esquecer, x é igual a π menos A. E claro, com voltas, não é? Com as voltas julgadas convenientes, com as voltas que vocês quiserem dar, 2kπ mais 2kπ. Então, estas são as duas famílias de soluções. São as duas famílias de soluções para uma equação que envolva seno. Ok? Bom, esta é a primeira. Valerá a pena fazer isto numa fórmula? Se for para um concurso, sim. Se calhar não é má ideia colocarem isto numa fórmula. Se calhar mais bonitinho do que esta, não é? Sei como é que podíamos fazer isto mais bonitinho. Acho que se calhar podíamos colocar mais bonitinho colocando abaixo. Fazendo isto assim. X igual a A mais 2kπ ou x igual a π menos A mais 2kπ. Isso é aqui uma fórmula para colocar numa folha para levar para um concurso. Ou para uma prova com consulta, ou algo assim. Só para tirar a dúvida. De qualquer forma, se seno de x igual a seno de A, em cada situação concreta, vocês veem, há bocado vimos que era raiz de 2 sobre 2, veem que o A, no caso A era 45 graus, vocês encontram a primeira solução, 45 graus, e depois veem no segundo quadrante qual é que é a solução, e têm as duas famílias de soluções. E não se esqueçam de colocar 2kπ, porque podem dar mais voltas e encontrarão mais soluções. Dirão vocês assim, então e olhando para a função, dava para ver isso? Claro que dava. Recordem como é que era a função, a função c, não era assim? E assim sucessivamente, e para este lado a mesma coisa. Descia, subia, por aí fora. Então, quando eu estou a ter a função f de x igual a seno de x. Quando eu pergunto igual a raiz de 2 sobre 2, ora, raiz de 2 sobre 2 fica aqui. Então, vocês encontram todos estes pontos. Todos estes pontos. Este primeiro ponto que vocês encontram aqui é π sobre 4, 45 graus. Este é o 135 graus, 3π sobre 4. Dando mais uma volta, encontram este aqui, que é 9π sobre 4. Este aqui, não para continuar, encontram este aqui, que é este na queda, menos, portanto, é o 135 menos 2π. Ora, 135 menos 2π é 5 menos 5π sobre 4. E assim sucessivamente. Estão a ver, tudo isto são soluções. Este é solução, este é solução, este é solução, este é solução. E assim sucessivamente. São realmente duas famílias infinitas de soluções. São duas famílias infinitas de soluções para esta mesma equação trigonométrica. Uma equação trigonométrica tem uma infinidade de soluções. Da mesma maneira que vocês pensarem na altura de uma onda, um surfista que está, quantas vezes é que ele está naquela altura? Depende, se ele ficar lá até o infinito, está sempre a passar por aquela posição. Ou um pêndulo de um relógio. Um pêndulo de um relógio, um movimento pendular, está sempre a passar pelas mesmas posições, infinitamente. E nós sabemos quanto tempo é que demora para isso. Estão a ver aqui, mais uma vez, a natural aplicação para a trigonometria no estudo de todos os movimentos periódicos da física. Eu não conheço nenhum movimento periódico. Estou a dizer besteiras, não é a minha área. Eu é que não conheço. Se calhar existem. Devem existir muitos. Que não podem ser estudados recorrendo a uma coisa que tem período, tem muito cara de trigonometria. Mas mesmo muito cara. Não vou falar mais, porque para não dizer mais. Quanto mais falo, mais bobagens digo. Portanto, vou ficar calado e deixar que as pessoas da física falem. Mas o problema é que as pessoas da física, na sua maioria, também não entendem nada de trigonometria. E então, ficamos todos calados. Então, vamos lá. Cosseno. A mesma coisa para o cosseno de x igual a cosseno de A. Dirão vocês, é a mesma coisa? Não, cuidado. Recordem no círculo trigonométrico. A primeira coisa é óbvio, não é? A primeira família de soluções é trivial. Se o cosseno de x igual ao cosseno de A, x igual a A mais 2kπ.
Tudo bem, até aqui, perfeito. Mesma coisa. Claro, se f de x igual a f de a, f de x igual a f de a, é lógico que uma das soluções possíveis é x igual a a. 2 levantado a, recordem, 2 levantado a x igual a 2 levantado a 4, x igual a 4 era uma das soluções direto. Mas a outra não é no outro quadrante. Não pode ser no outro quadrante, porque o cosseno muda de sinal. Recordem que o cosseno vê-se aqui. Então, quando nós vamos para este quadrante, o cosseno é, em vez de dar este cosseno de π menos a, não dá cosseno de x, dá menos cosseno de x. Ou cosseno de π menos x daria menos o cosseno correspondente. Então, onde é que está a outra solução? A outra solução está aqui em baixo. Reparem, este ângulo aqui é o ângulo A, beleza, mas há aqui outro ângulo. Este outro ângulo que aqui está no quarto quadrante também tem o mesmo cosseno. Qual é ele? É evidentemente 360, vejam que isto aqui é A, isto também é A, é 360 menos A. Ou seja, o x igual a 2π menos A. Então, as duas soluções são até semelhantes, não é? Aqui era π menos A para ir para o segundo quadrante, aqui é 2π menos A para ir para o quarto quadrante. Mais, logicamente, 2kπ com k pertencente a z. E esta é a solução para o cosseno. Ok, e a tangente? Vamos para a tangente. Tangente de x igual a tangente de A. O primeiro trabalho que sempre que têm que fazer é isto. É pegar na vossa equação trigonométrica, recordem há bocado, começámos com seno de x menos raiz de 2 sobre 2 igual a 0 e fizemos o primeiro trabalho que foi seno de x igual a seno de π sobre 4, 45 graus. Depois de fazerem este trabalho de igualar as tangentes, igualam as tangentes, agora, logicamente, têm a solução, a mesma coisa, não é? Tangente x igual a tangente A, uma das soluções vai ser certamente x igual a A mais 2kπ. X igual a A mais 2kπ. Isto vai ser melhorado. Isto vai ser melhorado, mas tudo bem. Para já fica assim. X igual a A mais 2kπ com k pertencente a z. E a outra família? Pensem no círculo trigonométrico. Pensem no círculo trigonométrico. A tangente vê-se aqui. Então, o primeiro ângulo que tem A de tangente é este aqui. Que tem o valor de tangente de A é este aqui. Este primeiro ângulo A tem aqui esta tangente. Mas há imediatamente outro aqui. Este ângulo aqui, no terceiro quadrante, tem também a mesma tangente. Ou seja, este é A e este é π mais A. Então, uma das soluções é A mais 2kπ ou x igual a π mais A mais 2kπ. Quando rodam π para baixo, a tangente fica a mesma. E Vanderlei, isso pode ser melhorado? Pode. Porque reparem, duas voltas, na verdade é meia volta, meia volta, meia volta, meia volta. Esta família é a família que está sempre a parar aqui e a outra é a família que está sempre a parar lá em baixo. Portanto, vai ser meia volta, meia volta, meia volta. Aí a meia volta, sim, então quer dizer que se pode resumir numa fórmula só, que é x igual a A mais kπ. Eu não gosto muito deste raciocínio, mas está correto. Não precisam de ter duas famílias aqui, porque ao colocarem kπ, este tem o dobro das soluções. Ou seja, esta aqui com kπ, como são meias voltas, concentra a duplicação de soluções. Entenderam? Depois tenho entendido. Se não entenderam, olha, azar. Perguntem. Tanto podem escrever x igual a A mais 2kπ e em baixo x igual a π mais A mais 2kπ. Isto aqui é a mesma coisa que escrever simplesmente π x igual a mais kπ. Não escrevam 2kπ, porque se escrevendo aqui perdem a segunda família.
Mas se escreverem cá π, estão a apanhar, como são meias voltas, quando temos A mais π, encontramos a solução de baixo. Quando escrevemos A mais π, isto é o ângulo A. Onde é que está o ângulo A mais π? O ângulo A mais π está aqui. Então apanhamos a segunda família no terceiro quadrante. Apanhamos o primeiro quadrante e quando somamos mais π, encontramos a do segundo quadrante. Quando somamos mais π, encontramos a primeira solução duplicada. Quando somamos mais π, encontramos a segunda solução duplicada. Então estes ângulos de mais de uma volta aparecem todos nesta formulação aqui e, mais uma vez, com o K pertencente a Z. E é isto. São estas as três equações fundamentais que vocês vão encontrar na maioria dos problemas. Com a cotangente seria semelhante, mas o IESI decidiu não trabalhar a cotangente. E tenho reparado que ultimamente não é muito popular a introdução da cotangente na trigonometria. Não sei se é vantajoso. Talvez a longo prazo seja vantajoso, uma vez que a cotangente é simplesmente o inverso matemático da tangente, o inverso aritmético da tangente. A tangente é o seno sobre o cosseno e a cotangente é o cosseno sobre o seno. Nas engenharias, normalmente, eles utilizam 6 funções trigonométricas. Porquê essas 6 funções trigonométricas? Essas 6 funções trigonométricas são essenciais para primitivar. Quando vocês forem aprender as antiderivadas, vão precisar de 6 funções trigonométricas. Vão precisar do seno, do cosseno, da tangente, da cotangente, da secante e da cossecante. Então, se calhar é por isso. Ou se dão as 6 funções trigonométricas, ou basta dar estas 3. Capaz de ser uma escolha inteligente. Eu, pessoalmente, não tenho capacidade para compreender qual é a vantagem ou a desvantagem disso. Eu acho que sim. Ensinar as 6 funções trigonométricas no ensino médio é excessivo. São demasiadas funções trigonométricas e o seno e a secante e a cossecante não têm grande interesse. Os gráficos delas são muito difíceis de fazer. E, portanto, não tem grande interesse a secante e a cossecante. Já a cotangente, ela é tão parecida com a tangente que não se perdia nada se aprendêssemos as duas. Mas tudo bem, ficamos sem ela. Então, um exemplo. Vou pegar aqui nos exercícios da lista e vou escolher aqui um par, resolver um par de exercícios e fechar o vídeo. Então, exercício 22, resolver, por exemplo, a F. 22F. 22F é 3 seno de x mais menos 6 igual a 0. Isto não tem nada a aspecto de equação trigonométrica, mas passando o 6 para o lado de lá, fica 3 seno de x igual a 6. E então, seno de x igual a... Alguém se enganou aqui? É verdade, coloquei este exercício. Tem interesse. Então, seno de x igual a 3. Seno de x igual a 3 é imediatamente impossível. O seno, valor máximo é 1, o valor mínimo é menos 1. Não há nenhum ângulo que tenha seno de x igual a 3. Se calhar era mesmo o objetivo ao colocar este exercício, era que desse impossível. Beleza. Um que seja possível. Cosseno de x igual a menos raiz sobre 2 sobre 2. 22b. Cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, um cosseno negativo. Onde é que os cossenos são negativos? No segundo quadrante e no terceiro quadrante. Então, onde é que é o raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2 é no ângulo de 45 graus. Π sobre 4. Então, se procuramos um cosseno negativo, temos que ir para o terceiro quadrante. Qual é este ângulo aqui? Este ângulo aqui é π menos π sobre 4. Se isto é π sobre 4, isto aqui também é π sobre 4, portanto o todo é
π menos π sobre 4. Então quer dizer que o ângulo que eu procuro é π menos π sobre 4. Este ângulo aqui, para dar um cosseno, vê-se no eixo do x, para dar o menos raiz de 2 sobre 2 de valor. O cosseno, o que é que eu fiz aqui? Não devia ter feito isto. Podia. É este cosseno aqui, que é menos raiz de 2 sobre 2. É o ângulo de 135 graus novamente, que é 3π sobre 4. Mas tudo bem, vamos escrever cosseno de x igual a cosseno de π menos π sobre 4. Ou seja, cosseno de x igual a cosseno de 3π sobre 4. Então vamos à fórmula. É este ângulo ou 2π menos ele. Recordem que tinham este ângulo A e tinham este ângulo aqui, que era com o mesmo cosseno. Ambos têm o mesmo cosseno. Então a solução vai ser x igual a 3π sobre 4 mais 2kπ ou x igual a 2π menos 3 quartos de π mais 2kπ. Se quiserem fazer esta conta aqui, esta conta aqui dá 8π menos 3, 5π sobre 4. E, portanto, depois de fazerem a conta, 8π sobre 4 menos 3π sobre 4, 5π sobre 4. Este ângulo está no segundo quadrante, este está no terceiro quadrante. Este é o ângulo de 135 graus, façam a conta, este é o ângulo de 225 graus no segundo quadrante, com o K pertencente a Z. Mais uma. Está aqui uma falhazinha que eu vou ter que corrigir. Mais uma. Por exemplo, tangente, o exercício H. O exercício H, 22H. Tangente quadrado de x igual a 1/3. Isto é o 22H. Então, tangente quadrado de x igual a 1/3. Primeira coisa que temos que resolver é o quadrado. Fica tangente de x igual a mais ou menos raiz de 1/3. Portanto, já temos aqui duas famílias de soluções. Ou seja, vamos ter tangente de x igual... Ora, se fizerem raiz de 1/3, é igual a raiz de 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, e quando racionalizam, multiplicam por raiz de 3 em baixo e em cima. Isto dá, em baixo dá 3, portanto, raiz de 3 sobre 3. Então quer dizer que tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3, ou tangente de x igual a menos raiz de 3 sobre 3. Portanto, esta primeira equação quadrática, a única dificuldade que nos colocou foi que, em vez de continuar uma única só equação trigonométrica, ela deu origem a duas equações trigonométricas. Qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? É o ângulo de π sobre 6, 30 graus, não é? Fica tangente de x igual a 30 graus a tangente de π sobre 6. Ou, qual é o ângulo cuja tangente é menos raiz de 3 sobre 3? É um ângulo do segundo quadrante. Do primeiro quadrante dava raiz de 3 sobre 3, aqui. Este ângulo do segundo quadrante vai dar menos raiz de 3 sobre 3. Este dava raiz de 3 sobre 3 e este dá menos raiz de 3 sobre 3. Que ângulo é? Então, este ângulo é de 30 graus. Este ângulo que aqui está, falta-lhe 30 graus, portanto, é π menos π sobre 6, 150 graus. Vou deixar ficar aqui em radianos. π sobre 6, 30 graus. Portanto, é o ângulo de π sobre 6 para raiz de 3 sobre 3 e é o ângulo de π menos π sobre 6 para... Ou seja, tangente de π menos π sobre 6. As tangentes são negativas no segundo quadrante. Então já está. Agora é só aplicar a fórmula. Se fizerem aqui π menos π sobre 6,
vão ver que dá, ora, 5π sobre 6, não é? Π menos π sobre 6, reduzem ao mesmo denominador, 6π sobre 6 menos π sobre 6, 5π sobre 6, certo? Bom, aqui é uma questão de fazerem com calma. Tangente de 5π sobre 6. Portanto, π menos π sobre 6, 5π sobre 6. E agora é aplicar a fórmula e temos x igual a π sobre 6 mais kπ ou x igual a 5π sobre 6 mais kπ. Que eram as duas fórmulas da tangente. Ou melhor, era a fórmula tangente, uma vez que a fórmula tangente era uma só, porque as duas famílias colapsavam no kπ, π sobre 6 mais kπ, direto, e aqui 5π sobre 6 mais kπ. Simples, não é? Isto é uma questão de fazer exercícios. É uma questão de praticarem, porque é muito difícil, é um assunto muito simples, mas muito difícil de aprender. Ou seja, vocês entendem muito bem, isto é uma beleza ver o professor explicar, mas depois o aluno não consegue aprender. Entende, mas não aprende. Não tem jeito. É daquelas coisas absolutamente extraordinárias. É daquelas coisas absolutamente extraordinárias, por exemplo, ver os meus colegas de matemática, em Coimbra, na Beira Interior, em Lisboa, nas universidades onde estive, ver os meus colegas de graduação não serem capazes de resolver isto. Porquê? Porque no ensino médio não fizeram um número suficiente de exercícios. Fiquem bem, divirtam-se, considerem ser no futuro professores de matemática. É uma profissão interessante, importante, e a matemática é muito, mas muito bonita. Fiquem bem.